Você sabe qual que é o segredo para desarmar uma bomba? É a sua primeira palavra. O capítulo 15 de Provérbios, ele abre com uma regra de ouro da comunicação. Presta atenção, o que diz o primeiro versículo. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você já viu uma conversa aí do zero ao ódio em apenas 3 segundos? Isso acontece porque você usa a palavra errada. E essa palavra errada é uma faísca. Hoje nós vamos entender como é que essa resposta branda é, na verdade, um comando biológico que acalma o sistema nervoso. Tanto o do outro como o seu também. A Bíblia estabelece 2 caminhos, a paz e o conflito. No versículo 1 do capítulo 15, ele fala a resposta calma. Em outras versões fala a resposta branda. E lá no versículo 28, ele fala, o justo pensa bem antes de responder. Ou seja, ele medita. Em outras versões fala, o coração medita antes de responder. Ou seja, para que você tenha uma resposta branda, uma palavra calma, você precisa meditar. Ou seja, você precisa pensar antes de responder. O que acontece quando você ouve uma palavra dura? O seu cérebro, automaticamente, ele sofre um sequestro da amígdala. O que é a amígdala? É o centro do medo e da raiva. É uma glândula que está dentro do seu cérebro que comanda todo o seu corpo. E ele comanda a reação de medo e de raiva. E nesse momento que você ouve essa palavra dura, ele assume o comando. Ele desliga o seu córtex pré-frontal e prepara você para atacar ou para fugir. Quando a outra pessoa também está sequestrada, a sua palavra dura é como jogar gasolina no fogo. Imagina o que é essa reação. A resposta branda que fala aqui no versículo 1 do capítulo 15 é exatamente o antídoto. A resposta branda, a resposta calma, ela vai ativar o nervo vago, que é a principal linha de comunicação do seu cérebro com todos os órgãos que controlam a sua calma. A voz suave, o tom baixo, a palavra de validação, isso sinaliza segurança. O nervo vago, ele vai desacelerar o seu batimento cardíaco. Então, ele já vai te dar aquela acalmada. Ele desliga o alarme da amígdala e ele vai desviar todo esse furor. Nesse momento, você usa literalmente a sua boca para criar a cura do seu sistema nervoso, seu e do outro. E como é que você ativa o nervo vago? Uma das ferramentas é a respiração. Sabe quando você ouve aquela frase, respire antes de falar? Quando você respira, você ativa o nervo vago, você desacelera o coração e traz essa paz, essa calma, e é possível responder com uma palavra branda. Provérbios mostra mais uma vez o cenário do crime. Presta atenção no versículos 4 e versículo 2. Versículo 4 ele fala assim, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. E no 2 ele fala assim, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então você tem 2 opções. O falar amável, no versículo 4, é árvore de vida. E no 2 fala que a boca dos tolos derrama insensatez. O que você está derramando na sua vida e na vida do outro? O insensato, ele não tem filtro. Ele vai derramar o que tem de impulsivo no seu coração. Por quê? Porque ele age manipulado pela amígdala. Ele não ativa o córtex pré-frontal. E Provérbios 15, 28 nos dá o diagnóstico de sabedoria. Presta atenção. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Quando Salomão fala, o justo pensa bem em Provérbios, ele está falando sobre meditar. Meditar não é apenas parar e ficar quieta. Meditar é pensar.
Meditar é ativar a inibição da resposta do córtex pré-frontal. Então, quando você para, quando você medita, quando você pensa, quando você reflete, você vai ativar o funcionamento perfeito do seu córtex pré-frontal. Se você não medita, se você não controla os seus pensamentos, se você não pensa antes de falar, você se torna uma destruidora de espíritos, que fala lá no versículo 4. A palavra destrutiva, ela esmaga o espírito. Por quê? Porque ela ataca o sistema de vínculo. Lembra que nós falamos que o ser humano precisa do vínculo? Ela acaba com o sistema de vínculo e com a confiança do outro. Já a língua suave, né, o falar de quem medita, ele alimenta serotonina e ocitocina, construindo aí um ambiente de paz e crescimento por onde você estiver. Gatona, vamos parar de dar poder de faísca para nossa boca. Treine o seu cérebro para meditar antes de falar. A gente está numa fase do ano extremamente perigosa. Eu, infelizmente, já passei muito por isso, né? As festas de finais de ano, onde muita gente se reúne, é gente demais, muitas vezes em lugares onde você não gostaria de estar, e aí, regado a muita bebida, muita impulsividade, as pessoas falam sem pensar. E eu já vi famílias sendo destruídas nesse momento. Então não seja você que vai lançar essa faísca. Treine a sua meditação, treine o pensar antes de falar. Vamos então ao plano, um plano de comunicação branda, o freio neural que você precisa desenvolver. Primeiro, a regra de pausa dos 10 segundos. Quando uma palavra dura vier à sua mente, pare. Conte 10 segundos. Respire fundo. Essa pausa, ela vai forçar a ativação do seu córtex pré-frontal, para que ele possa vetar uma resposta impulsiva e formular algo brando. Calma, eu não estou falando para você abaixar a cabeça para tudo. Eu estou falando para você pensar antes de reagir. Sim, você tem que se posicionar. Sim, você tem que aprender a dizer não. Sim, você não precisa se sobrecarregar, nem se culpar por tudo, mas isso deve ser feito de forma branda, de forma sábia. Eu escolhi o livro de Provérbios para a gente começar essa série, esse projeto Nimbus, exatamente por isso, para desenvolvermos a sabedoria. E o capítulo 15 hoje está falando muito dessa sabedoria no falar. O segundo passo desse nosso plano de comunicação branda é a calibração da brancura, de como você vai falar. É você treinar o seu nervo vago. Não se trata do que você diz, mas de como você diz. Abaixe o volume, diminua o ritmo da fala, faça um esforço consciente para suavizar o seu tom de voz. Você está literalmente treinando o seu nervo vago para esse estado de calma. E terceiro passo, monitore o seu coração. A resposta vem do que está lá dentro. Se o seu coração está cheio de raiva, de ressentimento, a sua boca vai derramar essa insensatez. Então, o trabalho de comunicação, ele começa no trabalho interior. É assim que você se torna a pacificadora da sua casa e do seu ambiente de trabalho. E para isso eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias 26 a 30, eu vou lançar um desafio terapêutico. São 5 dias onde eu vou te ajudar a diminuir essa culpa pelo ano de 2025 e trabalhar para que você comece o ano de 2026 sem a culpa, sem a anulação, sem a sobrecarga e sem essa ansiedade. Comente nesse vídeo que eu te mando o link.